bem-vindo. Aqui é a Natália. E aqui é o monitor Rafael. Hoje daremos início a um episódio muito especial do nosso podcast, que é sobre o fechamento do projeto Memória e Patrimônio que viemos trabalhando nos últimos tempos. Para começar, gostaria de retomar algumas coisas sobre as memórias literárias. Vocês lembram? Para isso, eu trouxe aqui um conceito da Olimpíada de Língua Portuguesa, que a gente vinha trabalhando, que ela fala o seguinte: memórias literárias geralmente são textos produzidos por escritores ou escritoras que, ao rememorar o passado, integram ao vivido o imaginado. Para tanto, recorrem a figuras de linguagem, escolhem cuidadosamente as palavras que vão utilizar, orientados por critérios estéticos que atribuem ao texto ritmo e conduzem o leitor por cenários e situações reais ou imaginárias. Além disso, também podemos pensar no conceito de memória em si. Por isso, trouxe aqui uma definição de memória do dicionário Michaelis, que seria a faculdade de lembrar e conservar ideias, imagens, impressões, conhecimentos e experiências adquiridos no passado e a habilidade de acessar essas informações na mente. Ou ainda, um monumento erguido para comemorar os feitos de uma pessoa ou coisa ilustre e notável. Memorial. E aí a gente pode pensar, sobre os monumentos e os patrimônios que a gente vinha comentando, que se relaciona muito. E esse dicionário ainda traz um conceito para a expressão memória coletiva, que seria o conhecimento secreto pertencente a um grupo de pessoas e compartilhado por elas apenas. Então, gente, pelos conceitos que a Nath trouxe para vocês, relembrando que esse tema, que foi o tema do ano sobre memória, vocês já trabalharam na Olimpíada, cada um fazendo a sua produção textual, e também a gente deu continuidade aqui nos nossos episódios do podcast. Daí, retomando algumas coisas da Nath, a gente consegue fazer, talvez seja simples, talvez não, essa relação de que a memória individual, ela tá para a memória literária, e o monumento, ele tá para a memória coletiva. E daí, por isso, a gente vem fazendo esse trabalho aqui nos nossos episódios e tentando trazer essa discussão sobre o que os monumentos nos contam, o que esses patrimônios, que são manifestações artísticas com o intuito de preservar uma memória, uma certa memória, o que ocasiona eles, o que acontece com eles, qual a nossa relação com eles. E também já faço mais um link com aquilo que a Nath falou, retomando aquilo, que memórias literárias são textos produzidos por escritores ou escritoras que, ao rememorar o passado, integram ao vivido o imaginário. Para tanto, recorrem a figuras de linguagem, escolhem cuidadosamente as palavras, etc, etc. Se a gente trazer isso para o contexto de um patrimônio, é mais ou menos a mesma coisa, sabe? A gente escolhe uma expressão artística específica, com um intuito específico, a gente escolhe o que a gente quer retratar, qual a memória que a gente quer. Então tem isso, existe uma escolha de narrativa que vai ser posta, que a gente pretende conservar na memória coletiva através desse monumento. Exatamente. Então, como o Rafa falou, a memória individual pode ser relacionada com a memória literária, no sentido de que uma pessoa está lá escrevendo, produzindo um texto literário, mas a memória literária também pode ser coletiva, quando a gente pensa numa escrita em grupo, de escritores, escritoras ou alguma coisa semelhante. E os monumentos e os patrimônios, eles realmente são muito importantes e são uma memória coletiva, porque representam... Representam uma história, representam muita coisa de um grupo de pessoas, de uma sociedade, enfim. Sim, isso mesmo. Até também vejo isso que quando a gente fala em memória literária, a gente está falando diretamente de texto, normalmente escrito por uma pessoa. Daí, se a gente parar para pensar um pouquinho também, quando a gente pensa assim, em grandes obras literárias que representam um grupo da sociedade, sabe? Tipo, os maiores escritores do Brasil, eles representam, de certa forma, essa questão da memória coletiva, mesmo que tenha sido um autor ou autora de X ou Y, Z textos
obras específicas literárias. E é isso que a gente quer trazer em discussão e quer que vocês pensem um pouco, sabe? Que a língua, assim como o monumento, também pode ser uma ferramenta de preservação de memória. E, no caso, preservar uma memória significa preservar uma narrativa, um ponto de vista, o que alguém escolheu contar um acontecimento histórico de um determinado ponto de vista, de uma determinada forma. E é isso que a gente gostaria que o Tico e Teco na cabeça de vocês se mexesse e tentasse pensar um pouquinho, sabe? Não sei, Nath, se tu quer complementar alguma coisa. Eu acho que a gente tentou fazer de forma bem concisa uma retomada dos conceitos e explicitar o que a gente pretendia com o nosso trabalho sobre memória durante o ano, junto com o prof. Marcelo. Eu acho que é isso mesmo, né? E também pensando em relacionar tudo isso, né, das memórias com a língua, a gente pode pensar naquilo que a gente veio falando, né, nos últimos tempos, com os nomes de ruas, com a representação da realidade e tudo isso que o Rafa falou, né, que é uma escolha e... Ai, eu travei, não sei o que falar. Mas é isso, é realmente uma escolha. Quando a gente fala no nome de ruas, a gente tá pensando nisso, a gente quer dar uma importância, a gente quer... Tô com medo de soar muito complicado, mas a gente quer destacar alguma coisa importante através desse nome, dessas escolhas. Assim, e daí, voltando, esse é o paralelo entre uma memória que é escrita e uma memória que ela é patrimonial, que ela é através de uma estátua, que foi o que a gente falou, os nomes de rua, sabe? Tu quer falar de alguma coisa muito específica, e tu pode fazer isso, como já teve ao longo do ano, através da memória individual, que é a memória literária, ou através da memória coletiva, que podem ser, né, não é simplesmente mas podem ser esses monumentos. Daí espero que talvez isso faça sentido e fique bem ilustrado o que a gente quer dizer. E até hoje em dia, né, com essas questões da pandemia, tem questão da memória, né, Nath, que tem se mostrado muito importante a gente questionar a memória, a gente pensar em memória. Sim, acho que a pandemia, pensando em relacionar isso, né, com o nosso contexto, a gente pode pensar que a nossa memória ela vem sendo afetada, né, pela pandemia. Acho que o uso excessivo de computador, celular, redes sociais, ou até mesmo o estresse, questões que cada um de nós está passando, afeta a nossa memória, né? E às vezes a gente fica com a sensação de estar com a memória mais curta, realmente, né? E sem contar que agora na pandemia a gente vem desenvolvendo novas aprendizagens, habilidades, né? Como a digitação de materiais, que vem substituindo a escrita no caderno, entre outras tantas coisas, né? Inclusive o podcast, que foi uma maneira que o prof. Marcelo, junto com a gente, encontrou de complementar essas discussões, que daí é uma nova forma da gente contornar os problemas que a pandemia nos causou todo mundo, né? E é isso, gente. Não sei se a gente vamos encerrar por aqui. A gente quis trazer essa retomada de conceitos e talvez linkar tudo que vocês viram ao longo do ano nesse primeiro fechamento, porque a gente ainda vai ter mais um episódio antes de encerrar o podcast. Já fica o aviso. Esperamos que tenham gostado e que tenham aproveitado bastante esse podcast, né? E que tenha feito sentido para vocês, né? Uhum. Também faço das palavras da monitora Nath também as minhas, tá, gente? Acho que agora a gente se despede, então a gente encerra mais um podcast. Até daqui a 1 ou 2 semanas, que a gente vai retomar mais com o último episódio para finalizar o ano, junto com o professor Marcelo, tá? Tchau, pessoal. Espero que tenham aproveitado. Se cuidem e até mais. Beijo. Tá? Tchau, pessoal. Espero que tenham aproveitado. Se cuidem e até mais. Beijo.